O Regimento do Cavalo Negro, o 11º Regimento de Cavalaria Blindada, trouxe uma nova aparência ao Vietnã. As barreiras naturais e o terreno hostil no Vietnã tornam difícil para as modernas máquinas de guerra de hoje. Mas, surpreendentemente, as unidades mecanizadas americanas superaram esses obstáculos com engenhosidade e pura determinação. É preciso determinação, principalmente quando não se enxerga nem a 3 metros à frente. Uma selva pode parecer um lugar estranho para veículos blindados que podem percorrer centenas de quilômetros por dia em campo aberto. Quando o inimigo pode estar em qualquer lugar, os blindados são cruciais para o soldado de infantaria. Os blindados ajudam o soldado a abrir caminho. Blindados representam poder de fogo, o impacto extra que impede o inimigo de concentrar forças. A cavalaria mecanizada atual representa mobilidade e velocidade essenciais na guerra moderna. Desde sua chegada ao Vietnã, os soldados da cavalaria do Regimento do Cavalo Negro construíram um orgulhoso histórico de conquistas enquanto cumpriam suas missões militares. Sob condições de batalha únicas, nunca antes enfrentadas por forças terrestres mecanizadas, eles construíram um histórico de liderança, engenhosidade, espírito e valor que sempre viverá nos anais da 11ª Cavalaria Blindada no Vietnã. Foi preciso encontrar novas formas de realizar antigos trabalhos. E esses homens estavam à altura da tarefa. A área do 3º Corpo, onde o regimento foi designado, contém a capital do Vietnã do Sul, Saigon, cidades importantes como Binh Hoa e as províncias arrozeiras. Também incluía áreas estratégicas como a Orelha de Elefante e as selvas sem trilhas da fronteira com o Camboja. Como uma força independente nessa área vital, o 11º Regimento de Cavalaria Blindada deu o apoio necessário aos elementos das forças dos Estados Unidos e aliadas. Imediatamente após a chegada ao porto de Vung Tau, em setembro de 1966, o regimento mudou-se para a importante base de comando de Long Binh para preparação, seguindo depois para Chuan Loc, onde estabeleceu seu próprio acampamento base. O regimento foi recebido pelo general Crichton Abrams, futuro comandante das forças dos Estados Unidos no Vietnã. Ele discutiu equipamentos e organização com o coronel Cobb, o primeiro comandante do regimento no Vietnã. Ao final de sua visita de boas-vindas, o general Abrams ficou impressionado com sua nova e importante força de combate. Os veículos blindados de transporte de pessoal foram reforçados para a missão de contra-insurgência no Vietnã. Cada veículo foi equipado com 2 metralhadoras adicionais e a modificação da blindagem proporcionou maior proteção aos tripulantes. A tripulação de 5 homens incluía o comandante do veículo, motorista, granadeiro e atiradores. O resultado foi o veículo de assalto da cavalaria blindada, conhecido como ACAB, o principal veículo dos novos pelotões leves blindados. Depois de ser comprovado em combate, o ACAB logo foi empregado em outras unidades por todo o Vietnã. Blindados mais pesados como o tanque M48 davam a cada esquadrão um grande poder de fogo. O veículo blindado mais novo no 11º Regimento é o Sheridan. Ele possui um canhão de 152 milímetros que também lança o míssil Shilai.
A artilharia autopropulsada integrava os esquadrões e era designada a unidades conforme a necessidade do comandante. Nos dias seguintes, o apoio de artilharia provaria ser um recurso valioso. No início, o 11º Regimento de Cavalaria Blindada estava equipado com obuseiros autopropulsados de 105 mm. Depois, eles seriam trocados por obuceiros de 155 mm de maior alcance. O regimento tornou-se uma força de reconhecimento e ataque totalmente móvel. Eles foram a única unidade blindada livre e independente desse tipo em combate no Vietnã. Dentro de seus esquadrões havia veículos especialmente adaptados e armas de uso especial, como morteiros pesados com poder de fogo devastador, batedores móveis de assessoramento altamente treinados, uma tropa Thunder Horse de cavalaria aérea. Menos de 3 semanas após a chegada, as unidades do 11º já haviam encontrado o inimigo, iniciando uma luta pela linha de comunicação do regimento. O Vietcong foi avisado enquanto as fileiras de blindados avançavam pelas estradas e entravam no setor norte da área do corpo. Observadores aliados relataram que o inimigo caía na armadilha e preparava emboscadas. Na Operação Atlanta, os homens do 11º dispersaram as emboscadas com poder de fogo avassalador, causando pesadas baixas e capturando muitos inimigos. Muitas das armas do inimigo foram apreendidas. Melhor ainda, o Vietcong aprendeu a respeitar o regimento logo de início. E o povo da província de Long Khanh estava livre de novo. O sucesso inicial facilitou a tarefa. Com o crescimento do acampamento base Cavalo Negro, o reabastecimento e a segurança tornaram-se mais importantes. O quartel-general virou centro de atividades. O acampamento era preparado para virar uma base principal confortável, embora boa parte ainda estivesse em barracas. As comunicações eram motivo importante para o acampamento existir. Equipamentos eletrônicos avançados no Centro de Operações Táticas permitiam comunicação integral com o Comando Superior em Long Binh. E com unidades de campo compostos de comando blindados móveis. Essas unidades de campo, quando posicionadas, eram protegidas contra ataques noturnos inimigos por arame farpado em concertina ao redor. Durante o dia, esses postos avançados eram centros movimentados de planejamento e direção. Essa rede de comunicações foi um apoio excepcional para os soldados em campo. Com planejamento feito na base, comboios blindados patrulhavam e protegiam linhas de suprimento vitais, mantendo estradas abertas. Geralmente, uma patrulha blindada vigiava um entroncamento ou outro ponto estratégico. Após longas horas de patrulha longe da base, homens e veículos saíam da estrada para descansar. Mesmo nos breves descansos, os soldados atentos nunca se afastavam de seus veículos. Pura e simplesmente, este era território inimigo. Eles ficavam de serviço 24 horas por vários dias seguidos. Mas eles nunca baixaram a guarda e era muito difícil para o Charlie perturbar a paz. Em janeiro de 1967, a Operação Cedar Falls varreu a região do Triângulo de Ferro, a noroeste de Saigon, um esconderijo inimigo de longa data. A 11ª Cavalaria Blindada avançou, vasculhando a mata atrás do inimigo e empurrando-os para uma força de bloqueio formada pelas principais forças dos Estados Unidos e aliados. Era um trabalho difícil e perigoso, grande parte dele em um terreno onde o homem não conseguia ver a frente do seu veículo a partir do assento do motorista. Quilômetro a quilômetro, os homens do Regimento Cavalo Negro expulsaram os VC de seus túneis. Eles encontraram de tudo e qualquer coisa que o inimigo pudesse usar para cumprir sua missão.
Nenhuma estrada estava a salvo das armadilhas dos VC. Aqui um buraco para prender nossos veículos com um caminho deixado para o inimigo usar. A resposta aqui é abrir um novo caminho e seguir em frente. A operação foi um sucesso absoluto. Documentos inimigos comprovam as dificuldades enfrentadas à medida que as unidades blindadas se aproximavam. Então veio a região da tigela de arroz. Em Von Jac, os homens do Cavalo Negro ajudaram a manter campos e estradas seguros para que a colheita não fosse tomada pelo Viet Cong. As unidades blindadas mantinham a paz e impediam que o inimigo intimidasse os moradores das aldeias. Veículos blindados instalavam pontes temporárias para manter o tráfego. Enchentes repentinas em pequenos riachos levavam embora as pontes rústicas construídas localmente, e os ônibus não conseguiam cumprir seus itinerários previstos. As pontes militares ajudavam a agilizar a viagem. O objetivo principal da manutenção de estradas e rodovias era garantir o livre movimento dos comboios militares. Na região de Von Jac, essa ponte tipo tesoura era um complemento útil para a força blindada do regimento. Ela podia ser montada ou removida rapidamente, sem trabalho de construção. Além de facilitar o tráfego de veículos militares, essas pontes portáteis abriram rotas novas e mais curtas até mercados próximos para os moradores e agricultores da região. Quando necessário, essas pontes tesoura eram movidas de um lugar para outro com facilidade e rapidez. Na província de Tai Ninh, na fronteira com o Camboja, na área conhecida como Orelha de Elefante, unidades do 11º avançaram por áreas antes vistas como difíceis demais para veículos. Os homens da 11ª Cavalaria Blindada mais uma vez venceram a selva, avançando apesar do terreno. Nas densas florestas tropicais, eles buscaram os esconderijos do inimigo. E o inimigo estava lá. Mais uma vez, a missão designada foi cumprida. Na Operação Junction City, uma varredura por Tai Ninh e pela Zona de Guerra C, durante julho de 1967, tratores Home limparam a selva às margens das estradas. Comboios militares e o povo sul-vietnamita podiam usar as estradas com mais segurança. Do ar, agora era possível identificar qualquer atividade Vietcong próxima dessas vias vitais. Tanques mantinham estradas abertas em pontos estratégicos, atirando para desequilibrar o inimigo. Durante a operação, o comando e controle foram mantidos pelas unidades aerotransportadas, permitindo que os comandantes de campo visitassem várias unidades frequentemente. A tropa de cavalaria aérea do regimento, conhecida como Thunder Horse, possuía seus próprios helicópteros de ataque e de transporte. Os controladores aéreos avançados faziam a ligação de forma eficaz entre a Força Aérea e nossas unidades blindadas. Em agosto de 1967, o acampamento base Black Horse já estava bem estabelecido e oferecia aos soldados que retornavam muitos dos confortos de casa.
retorno à ação acontece cedo demais. Com a complicação quase inacreditável de tentar lutar uma guerra em que tanto amigos quanto inimigos podem ser encontrados na mesma área geral, a precisão extrema é fundamental ao disparar armas pesadas. Armas especiais como este morteiro de 4,2 polegadas montado em veículos fornecem apoio de fogo adicional aos esquadrões. Fogo! Mas não é só combate. Os homens da 11ª Cavalaria também atuaram com soldados do Exército do Vietnã do Sul para treinar quadros locais em autodefesa. A manutenção e uso de equipamentos de comunicação de campo foi um dos principais treinamentos. Outras instruções incluíam armas como a carabina. Exercícios para equipes de morteiros logo familiarizaram os soldados aliados com essas armas. E à medida que trabalhávamos com eles, os soldados do ARVN ganharam confiança. Já era o final do outono de 1967. Com o avanço da guerra e expansão das operações, garantir a segurança dos comboios tornou-se responsabilidade constante. Um jovem oficial do 3º Esquadrão assegura que seus homens entendam suas ordens e instruções especiais para o trajeto. Começa a longa jornada por estradas de terra. Os inimigos que pretendem tomar o comboio desistirão ao ver as unidades blindadas protegendo o comboio de suprimentos. O 11º CAV protegeu o Programa de Assistência Médica Civil, enquanto centenas que não tinham outro atendimento eram tratadas. Aqui os médicos e a equipe médica puderam cuidar de jovens e idosos sem medo de serem interrompidos em seu trabalho. Na Operação Santa Fé, a 11ª Cavalaria trabalhou com os australianos que aprenderam a usar o equipamento americano. Os australianos manusearam os blindados americanos como veteranos. Na Operação Santa Fé, em Chuan Lock, os australianos fizeram uma grande varredura, empurrando as forças inimigas para a armadilha montada pelas unidades blindadas do Regimento Cavalo Negro. A operação foi precisa enquanto os australianos faziam o inimigo recuar. Lança-chamas blindados foram usados para limpar áreas arborizadas e posições inimigas suspeitas. Então veio o Ano Novo Vietnamita, o Tet. O inimigo escolheu essa ocasião para lançar ataques bem coordenados em várias áreas da República. Os Vietcongues enfrentaram contra-ataques em todos os lugares. Atacando de surpresa onde menos se esperava, os Vietcongues levaram a guerra às cidades do Vietnã do Sul. Tiros ecoaram nas ruas e o pânico se espalhou por toda a população. A 11ª Cavalaria aceitou o desafio e, em uma marcha relâmpago a partir da região próxima ao Camboja, correu para defender as cidades sitiadas. Lá, apoiaram as tropas do ARVN, bloqueando as rotas de fuga do inimigo. A cidade de Binh Hoa foi tomada pelo ataque blindado do 3º Esquadrão, que derrotou o inimigo em combates casa a casa. O 11º também foi enviado para defender Saigon. Grandes áreas residenciais da capital foram devastadas por ataques concentrados de foguetes e morteiros do Vietcong.
As pessoas deslocadas vagavam sem rumo pelo distrito. Durante tudo isso, os combates seguiram enquanto a polícia militar patrulhava a cidade. Dia e noite, nos becos e nas ruas, a caçada implacável por Charlie levava os homens da cavalaria blindada a cada canto e recanto da capital. O inimigo foi obrigado a recuar com grandes perdas. As forças do ARVN se destacaram durante a campanha do Tet, agindo de forma agressiva para libertar suas cidades. Onde iam, contavam com forte apoio blindado da 11ª Cavalaria Blindada ou de seus próprios blindados. Dias após os ataques iniciais, as forças do ARVN começaram a retomar e libertar as cidades. Logo ficou claro que as linhas de comunicação haviam sido asseguradas e as pontes ficaram abertas. Novamente, o tráfego fluiu com veículos blindados por toda parte. A região de Cholong, o chamado bairro chinês de Saigon. Após as primeiras vitórias em Binh Hoa e Saigon, a 11ª Cavalaria continuou em meio aos combates mais intensos. Os soldados do Cavalo Negro avançaram de quarteirão em quarteirão, revistando cada prédio. Finalmente ficou claro que o Vietcong havia deixado a área e não haveria mais batalhas nas ruas. Com a pacificação das cidades e o povo podendo começar a reconstruir os pedaços destruídos de suas vidas, o secretário do Exército concedeu ao 11º Regimento de Cavalaria Blindada o Prêmio de Unidade Valorosa. Em parte dizia, o 11º Regimento de Cavalaria Blindada foi um fator fundamental na eliminação da ameaça inimiga. Os homens do regimento demonstraram heroísmo extraordinário e devoção ao dever, o que está de acordo com as mais altas tradições do serviço militar. Assim, a ofensiva do Tet deixou rapidamente de ser uma ameaça e se transformou em oportunidade, quando as forças aliadas desferiram golpes devastadores contra o inimigo na região do 3º Corpo de Exército. Sempre que fortificações subterrâneas do Vietcong eram encontradas, eram totalmente destruídas. Na operação We Are Tam, que significa Decididos a Vencer, os homens do Cavalo Negro, junto com a 25ª Divisão Arvan, avançaram para noroeste de Saigon. As tropas Arvan, com confiança, foram atrás do inimigo. Aqui, os tanques e a cavalaria blindada manobraram como cavalaria e fizeram isso por 41 dias seguidos, apoiando as tropas Arvan onde quer que fossem. Houve muito trabalho duro e perigoso para caçar o Vietcong. O inimigo, que controlava essa área há muito tempo, ao longo de anos cavou a terra, criando um labirinto de posições subterrâneas de combate e descanso. Vasculhar esse complexo não era apenas difícil, mas também consumia muito tempo. O regimento Cavalo Negro havia provado seu valor em todos os sentidos. No início da primavera de 1968, a insígnia do Cavalo Negro, conquistada sob fogo no Vietnã, tornou-se um símbolo de valor. Procurar por minas comunistas era uma tarefa desagradável. Equipes de varredura de minas inspecionavam diariamente as estradas para garantir comboios regulares.
O inimigo, aproveitando a escuridão, colocava minas nas estradas mais movimentadas, apesar dos esforços das patrulhas. Um trecho da estrada, seguro hoje, podia estar perigoso amanhã. Quase toda a varredura de minas encontrava algo letal. Mina comunista chinesa de 20 libras, capaz de arrancar as esteiras de um veículo blindado. Uma vez descobertas, essas minas eram destruídas por especialistas em demolição usando cargas de explosivos plásticos. Para esses homens, esta é a guerra diária, a guerra sem manchetes de uma incerteza angustiante, de uma busca constante e exaustiva onde cada passo pode levar a um ferimento ou à morte. Esta é a guerra moderna de Minas, levada a novas dimensões por um inimigo astuto. Apesar de tudo, o 11º Regimento de Cavalaria Blindada segue avançando. Em uma terra onde até a própria terra luta contra homens e máquinas, a vasta logística de manutenção e reparo mantém tudo rodando. No campo aberto. Através das selvas. E nas cidades. Em toda a área do Terceiro Corpo, ou onde for preciso, os homens do regimento lutam pela liberdade com apoio do poder de fogo móvel blindado. Estes são os homens que usam com orgulho a insígnia do 11º Regimento de Cavalaria Blindada no Vietnã. Símbolo de valor, o distintivo do cavalo negro. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos envolventes como este, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros interessados em história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.